E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Se você já investe nas ações da Taesa ou quer começar a investir, porém tem dificuldades em entender qual seria um preço interessante para você investir nas ações, esse vídeo é para você. Aqui eu vou mostrar dois métodos que eu utilizo. Um deles para identificar um preço teto para a gente conseguir investir sem se expor a muito risco, ou seja, investindo com uma relação de risco-retorno interessante. E o outro método que a gente vai utilizar os históricos do passado de resultados de lucratividade para a gente tentar projetar um dividendo estimado para o futuro. Mas é bom a gente deixar bem claro que esses dois métodos eles funcionam melhor com empresas pagadoras de dividendos que já têm aquele resultado recorrente e que já distribuem grande parte para os acionistas, ou talvez com alguns tipos de fundos imobiliários. E geralmente você só vai utilizar esses métodos após você já ter feito todas as análises, as identificações e realmente já ter certeza que quer investir nessas ações, e aí sim você consegue utilizar esses métodos para interpretar qual seria um preço interessante para você investir nessas ações e se expor a uma relação de risco-retorno atrativa para você. Porque nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve com o canal e compartilha com a galera para o canal crescer. E comenta aqui qual seria um preço interessante que você considera para investir nas ações da Taesa. E antes da gente ir para o vídeo, para a gente dar os devidos créditos, todas as informações, tanto de resultados de lucro quanto de distribuições de dividendos, eu retirei aqui do Status Invest. Se você ainda não conhece, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Então agora a gente vai dar uma olhada no primeiro método, que seria uma identificação de um preço teto para talvez você estar investindo nas ações. Então aqui ao lado eu coloquei para vocês o preço atual que as ações da Taesa e Unity estão sendo trabalhadas de R$ 35,05, o valor patrimonial por cota de R$ 19,07. O valor patrimonial por cota seria o valor de patrimônio dividido pelo número de ações da empresa. E aqui a gente tem os dividendos pagos por ano. Então, desde 2012 a 2022, a gente tem o dividendo pago por cota aqui anual. Aí, aqui no dividendo esperado, eu coloquei na casa de 8%. Essa métrica ela poderia ser 7%, 10%, tanto faz. Você que tem que definir uma métrica de dividendos que você acha atrativa para você ou para determinada empresa. Então, para essa estrutura de cálculo, eu estou utilizando 8%. Aqui a gente tem o dividendo mínimo, que foi pago entre 2012 e 2022, na casa de R$ 1,70, o dividendo máximo de 4,85 e o dividendo médio na casa de 2,76. E a gente utiliza essa parte do dividendo médio para a gente se expor numa relação mais prudente, mais conservadora. Até porque, se você der uma olhada nos resultados de dividendo de 2020, 2021 e 2022, eles tiveram um grande aumento em relação aos demais. Então eu acho atrativo a gente fazer uma média para a gente ter um preço que não nos exponha a tanto risco. Então agora que a gente já viu ali que o dividendo esperado seria de 8% e a gente tem as casas de dividendo mínimo, máximo e médio, a gente vai olhar aqui um pouco abaixo o preço estimado para cada um desses dividendos. Então, o dividendo mínimo, a gente teria um preço estimado para estar recebendo esses 8% de dividendo na casa de R$ 21,25, para o dividendo máximo na casa de R$ 60,63 e para o dividendo médio na casa de R$ 34,55. E eu não sei se você reparou, mas esse preço estimado com base no dividendo médio, ele está 50 centavos mais barato do que o preço atual de cotação, ou seja, meio que o preço atual das ações da Taesa e Unity estariam ali próximo do aceitável com base nessa relação de dividendo médio. Como muitas pessoas gostam dessa métrica do preço-valor patrimonial, eu coloquei elas aqui para a gente também conseguir visualizar quanto que esse preço estimado representaria sobre o valor patrimonial por cota. Então aqui, com base no dividendo mínimo, teríamos um P sobre VP de 1,11, no dividendo máximo um P sobre VP de 3,18 e no dividendo médio um P sobre VP de 1,81. Todas elas superior a 1. E eu gosto de colocar esse indicador porque muitas pessoas gostam de investir em ações que estejam próximos de 1 ou inferiores a 1, porque elas se sentem mais confortáveis de estar comprando algo barato ou descontado.
Porém, esse indicador de P sobre VP, você não pode olhar ele isoladamente, então não faz sentido você deixar às vezes de investir em uma ação que gera muito caixa, gera muita lucratividade, distribui grande parte dessa lucratividade para os acionistas, não faz sentido você deixar de investir nessa ação com base em todos esses aspectos positivos apenas porque ela tem um preço de valor de patrimônio superior a 1. E como eu digo para vocês, para a gente ter uma tomada de decisão mais prudente e conservadora, aqui abaixo eu coloquei um desconto de margem de segurança, tirando 10% com base nesse preço estimado de 34,55, ou seja, um preço bom, aceitável. A gente poderia entender que seria R$ 34,55. Um preço mais próximo do ótimo, com uma margem de segurança a mais, seria de R$ 31,09. Com isso, você teria uma certa margem de segurança, uma garantia maior de que esse dividendo iria se realizar no futuro. Mas é bom a gente deixar bem claro que isso são estimativas, projeções com base em resultados do passado e não necessariamente eles se realizem dessa forma. Porém, estamos tentando utilizar esses números do passado de uma forma prudente, trazendo um dividendo médio, trazendo um desconto de margem e aí sim tentando chegar em um número onde a gente conseguisse ter uma relação de risco-retorno mais interessante. E agora a gente vai para a segunda parte, para o segundo método que eu utilizo para a gente utilizar os históricos de resultados de lucro do passado para a gente tentar projetar um dividendo para o futuro. Então aqui, mais uma vez, eu coloquei o valor de cota atual das Taesa e Unity, que está em R$ 35,05, o valor de mercado em algo próximo de 12 bilhões. Aí aqui eu coloquei os lucros anuais que a empresa apresentou de 2018 até 2022. O lucro médio, com base nessa lista de 2018 a 2022, ficou na casa de 1,6 bilhão. E nesse caso, também é atrativo efetuarmos essa média, porque se você visualizar, em 2020, 21 e 22 tivemos um grande aumento de lucratividade, então a gente faz essa média para a gente não se expor a talvez um lucro que não seja recorrente. Então, com base nesse lucro médio de 1,6 bilhão, nós teríamos um PL estimado de 7,5. Ou seja, se as ações da Taesa mantivessem essa lucratividade e distribuíssem a totalidade, você teria o retorno do seu investimento em algo próximo de 7 anos e meio. Aí aqui abaixo eu coloquei os payouts, que seria o quê? O payout é a parte do lucro que a empresa distribui para os acionistas. Então tem o payout mínimo obrigatório de 25% e eu coloquei também 50%, 75% e 100% para a gente conseguir visualizar como que ficariam os dividendos estimados para o futuro. Então, com base nesse lucro de 1,6 bilhão, teríamos um dividendo com base num payout de 25% na casa de 3,31%. Com base em 50% de payout, um dividendo de 6,62%, com um payout de 75%, um dividendo estimado de 9,94% e com um payout de 100%, um dividendo estimado de 13,25%. E para você que já acompanha as ações de transmissão de energia elétrica, entende que geralmente elas distribuem de 70% para cima da parte de seus lucros, ou seja, ficaríamos ali entre aquela casa de 9% a 13% de dividendo projetado. Então, com base em tudo que a gente já viu, deu para perceber que as ações da Taesa apresentam um resultado de lucratividade bem interessante e que elas podem ter um ótimo dividendo projetado para o futuro. Com base no preço teto, se guiando por um dividendo médio, teríamos um preço na casa de R$ 34,50, que seria algo próximo do preço atual que está sendo trabalhado, ou seja, poderíamos entender que talvez seria um preço bom, com base no preço atual e com base nessas métricas que a gente conseguiu identificar, porém, se a gente quisesse se expor com uma margem de segurança maior, talvez um número próximo, perto de R$ 31 seria mais atrativo para podermos investir com uma relação de risco-retorno mais interessante. Mas mais uma vez é bom deixar bem claro aqui que isso não te isenta de efetuar suas análises, as suas identificações e depois sim você pode utilizar esses dois métodos, principalmente se elas forem ações pagadoras de dividendos, porque eles vão funcionar de uma forma melhor. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!